trabalha... aqui está o grupo nosso, né? Pode ver que está o Antônio Carlos, a Hortência, o Adriano. E no caso específico, a gente trabalha com esse tipo de chipagem. No meu experimento, a gente sempre chipou com 8 a 10 gramas. O Antônio e a Hortência pode falar nos experimentos deles se foram mais gramas, né? A dificuldade que a gente teve para encontrar o local ideal é porque a gente não pode ter peixe sem identificação após a colocada no sistema de produção. Então, na abdominal, a gente teve menos problemas de rejeição. Às vezes, subcutâneo, teve problema de perda ou ali uma infecçãozinha. Assim, abdominal foi o que a gente teve melhor resultado e padronizou assim. Mas interessante seu relato. Igual o Antônio escreveu aí, ainda facilita a leitura, né? Outra observação que eu tenho a fazer linhagens de clima frio, nós temos a linhagem da UFLA, né? Da Federal de Lavras. Tem mais de 50 anos de seleção lá. E elas têm um desenvolvimento melhor em águas mais amenas, vamos falar assim, comparado a outras linhagens. Isso já é testado e comprovado em vários artigos científicos, né, Adriano? Do nosso grupo de pesquisa aqui. Em climas quentes, eu só li alguns trabalhos lá da África, né? Mas aqui no Brasil eles não chegaram a essas linhagens. E essa tipagem, ela é muito interessante mesmo, porque ela propicia fazer várias famílias em esquemas de alelos para justamente diminuir esse aumento de endogamia e esse prejuízo na produção de alevinos, né? Isso é muito interessante. E saber a média de tempo de coleta de ovos também é fundamental para diminuir essa endogamia nos rebanhos lá de tilápia. Isso é muito interessante mesmo. Até também chipando e coletando ovos, dá tempo de você saber esse descarte que o Adriano falou. Qual fêmea eu posso descartar do meu sistema, né? Se a gente fizer reprodução em APAs controladas e não em tanques escavados, soltando uma população grande, né? Não, isso que você falou é exatamente o que precisa acontecer e a gente tem até prazo para fazer isso acontecer. Parece que a temperatura é uma coisa assim, que realmente chama muita atenção porque o Brasil é muito extenso, mas em algumas avaliações que a gente fez de melhoramentos específicos para tanque, rede e viveiro escavado, ainda são dados preliminares, mas, exemplo, viveiros escavados têm condição de água, com mais água, alga, então a qualidade de água é mais nutritiva do que, por exemplo, peixes de tanque-rede que só têm acesso à ração. Então, se a gente pensar esses pequenos detalhes, a gente consegue fazer melhoramentos específicos para cada forma de cultivo. E temperatura, com certeza. Eu já ouvi falar desses peixes que foram desenvolvidos no sul, e, infelizmente, não é muito para onde eu faço minhas viagens, mas, com certeza, eu acredito que um melhoramento bem feito, chipado por uma universidade, com pesquisa, repetição, sem dúvida vai dar diferença. A gente tem muito a explorar no Brasil e mandar para fora também, porque a gente tem todas as condições. Você citar aí a questão da chipagem, só complementar também, a chipagem, quanto mais cedo, melhor. Se você fica fazendo a chipagem, e um dos problemas no melhoramento genético, depois o Patrick complementa mais aí, é a formação de grupo contemporâneo. Se você dá 30, 40 dias de distância de uma família para outra e vai para campo, esse efeito é muito grande, você tem um efeito materno muito grande, o efeito ambiental confundido com o efeito materno. E um dos problemas assim que a gente viu trabalhando aí junto com o pessoal da Aquamérica, um dos problemas assim, são poucos, não são, vamos falar, significativo, é que alguns animais tinham que sair fora porque o chip colocadas, ele comprimia o trato digestório, né, o Patrick? E porque o animal era microchipado muito novo. E aí isso comprimia e diminuía o poder de consumo dele de alimento. Mas um dos grandes problemas que eu vejo no melhoramento de peixe é sincronizar ciclos animais aí, para poder ter menor efeito ambiental e esse efeito ser menos confundido com o efeito materno. Concordo. Acho que todo o trabalho que envolve a parte de reprodução e a parte de genética, a gente vai ver o efeito real dele daqui 3, 4 meses. Então, essa fase inicial,
onde a larva passa. O alevino passa de meio grama a 8 gramas, ele cresceu 8 vezes o tamanho dele. Então, é 8 vezes exatamente isso que você falou, Adriano. A gente intensifica as possibilidades de variáveis nessa fase inicial. Então, a chipagem mesmo é um estresse que normalmente o animal não ia passar por isso. Só da gente anestesiar o animal e voltar para o tanque, ele já tem uma curva negativa no crescimento. Ele vai perder peso, para depois ele voltar ao que era, para depois continuar ganhando. Então, realmente, nós vamos chegar próximo a um resultado, porém tem essas interferências. Outra dica que a gente pode dar também para quem está aí na comunidade é, aproveitando que esses animais já vão ter esse período aí de supressão, né, que a gente vai estar aplicando o microchip e diminuindo a resistência dele, é já coletar material genético desses futuros reprodutores. Né? A gente também já tem vários estudos de marcadores moleculares com SNP, com microsatélite, provando desempenhos superiores ou inferiores, dependendo do grupo que você pode fazer. Então, também é uma coisa muito interessante. Vai chipar, já coleta material para você ter guardado desse reprodutor, dessa reprodutriz. Sim. Voltando ainda, voltando aí o que vocês estão falando aí sobre chipagem de reprodutor também, há 3 anos atrás eu dei uma palestra na UFG, em Goiânia, no simpósio goiano de piscicultores. E nisso eu convidei produtores de peixes redondos a estar microchipando esse material genético para a gente poder levar para o laboratório, em parceria com a Unesp, Jabuticabal e a Unesp Bauru, para identificar se o animal era puro ou híbrido. Então, muitos animais dos nativos, né, não é o tema aqui, mas se você coletar na dadeira, identificando se ele é puro ou híbrido, e são produtores que estão na cadeia tem muito tempo, mais de 20 anos, e às vezes está comercializando uma genética que não é aquilo que ele acha que é. Então, a piscicultura tem que pensar aí que o chip, essas análises genéticas, elas são fundamentais para cuidar do produto. E voltando à questão aí sobre alevino de qualidade, o Patrick, o alevino é o mais barato no custo de produção. O pessoal fica querendo economizar R$10, R$100, na hora que vai ver, aqueles 10 centavos não é nada no custo de produção. Tem que comprar animal de qualidade mesmo. Né? Com certeza. E é o futuro, certificação de sanidade, certificação de tudo, rastreabilidade, porque você só vai ver o resultado daqui 6 meses. Então, é até danoso, né? O coitado do produtor, pequeno produtor, compra os alevinos, povoa, e na hora da despesca não cresceu. Aí não sabe se o problema é ração, não sabe se o problema é água, são muitas variabilidades para ele julgar. E ele não vai saber que foi genética, né? Bom, então voltando a outras perguntas aqui, a gente estava no assunto, vamos lá, como saber o sexo dos animais? Uma pergunta aqui da Letícia. Então, Letícia, tem algumas formas de saber. Assim, pode ser morfologicamente ou pode ser mais invasivo. Você pode estar abrindo os animais, né? No caso das tilápias, né? A espécie nativa é mais difícil, por sinais externos. A fêmea, ela explicando vai ser complicado. Eu posso colocar uma imagem depois, passar para o Adriano e colocar junto no vídeo lá, mas a fêmea vai ter a uretra, vai ter o ovo opositor, que é uma boquinha, como se fosse um sorriso assim, e depois ela tem o ânus. Então, o macho, no caso, ele só tem a uretra e o ânus. Esse ovo opositor, que é uma boquinha, você pode até estar inserindo, quando a gente faz sexagem em quantidade de peixes pequenos, peixes de 10 gramas, eu costumo usar um capim, porque ele é flexível, não machuca, e se ele encontrar alguma barreira, ele quebra. E eu passo entre a uretra e o ânus. Se o capinzinho entra na cavidade, eu já sei que é fêmea e é certeza que é fêmea. Então, essa é uma forma de sexagem. No seu caso, já se for uma engorda, você pode pegar um lote aí de uns 10, 20 animais, fazer a abertura. A fêmea é indiscutível, você vai ver os ovários repletos de ovos, e os machos, o testículo, ele tem 1/3 do diâmetro dos ovários. Então, tem essas formas. Eu não sei se você está querendo saber vivo ou morto. Bom, próxima questão. O Brasil já exporta genética de tilápia?
Sim, tem algumas exportações que houveram para Costa Rica e para a África, do que eu sei. Agora, podem ter outras empresas que às vezes podem estar comercializando também. A gente até está com, assim, Angola, Moçambique, tem muita relação com o Brasil na questão de produção, porque o clima é parecido, e muitos profissionais aqui estão indo fazer consultoria lá também. Até tinha um colega que ia entrar aí na live também, que era de lá. Patrick, para trabalhar com hormônio, homem tem que usar luva, mulher também. Hormônio é 7-metiltestosterona. O ideal é que tanto homem quanto mulher use luva e use máscara e evite, né, manipulação. Às vezes pega a luva e usa para outra coisa. A gente trabalha com aquela luva amarela que é grossa, porque ela dura mais do que aquela descartável, e a descartável, com o manejo, ela acaba rompendo. Não tem muito problema, assim, não. Para homem, em dosagens altas, isso foi pesquisa minha, né? Mas dosagem muito mais alta do que a gente usa, mesmo no uso contínuo durante o processo, não chega nessas dosagens. Eu não me lembro no artigo científico que eu li, mas pode provocar inflamação da próstata em homem. Em mulher, pode ter relação com masculinização, né? Mas dosagens altíssimas, então não chega a ser algo questionável, assim, nossa. Mas como EPI, o maior problema que eu vejo na mistura do álcool, que ele evapora muito rápido e satura o ambiente em níveis que não são saudáveis. Então, a gente procura fazer a mistura em ambiente aberto, ventilado, com exaustor, e usar máscara de EPI. Pergunta do Jadson Anjos. Mistura de hormônio, existe opção com álcool e óleo. Quais são as vantagens e desvantagens? Então, isso daí dá uma discussão boa que eu já até tive com alguns colegas que trabalham com nutrição. O óleo é mais seguro para o funcionário, porque ele não volatiliza. Porém, ele desbalanceia a ração. Depende da quantidade de óleo, do tipo de óleo. Às vezes o pessoal usa um óleo mais barato, dependendo do acesso ao óleo de peixe. Então, aquela ração, principalmente para a fase inicial de larva, se tiver um excesso de óleo, já acaba dando um acúmulo maior de gordura, já pega o fígado, então já pode interferir no crescimento. O álcool já volatiliza e a ração tá da mesma forma que ela estava antes, se tiver evaporado tudo direitinho. Então, minha concepção, eu prefiro usar o álcool. Patrick, deixa eu dar uma complementada aí também. Não sei se vocês já misturaram óleo na ração, mas tô falando para a plateia, né? Mas na hora que mistura, aquilo lá vira grumo, gente. E depois, para dissolver isso no total de ração, é muito complicado. Outra vantagem para o álcool, né? Uma vez que você mistura no óleo, fica todo desbalanceado o trato dos alevinos, não só a energia, que é pouco óleo, vamos falar assim, para alterar na dieta dos alevinos. Para quem a gente trabalha com sistema de recirculação, o óleo é muito prejudicial. A pergunta agora, tem outro modo de definir o sexo do peixe a não ser pela coloração? A coloração é uma coisa meio abstrata. Quando é fácil de identificar, assim, tem uma escala de acerto de 80%. Se olhar o tanque por cima e tiver machos e fêmeas, os machos tendem a ter coloração mais viva, porque eles vão estar brigando por território. Até naquele videozinho que a gente viu, o macho era mais claro e a fêmea era mais escura. Então, pela quantidade de peixes que se destacam mais, a gente consegue identificar macho e fêmea. Até na desova, os funcionários trabalham em 3 meses, pega na mão e já sabe que é macho. Porque o macho tende a ser um pouquinho maior, ele tem que ter uma coloração mais avermelhada para competir, porém, existem alguns machos submissos que têm a coloração das fêmeas. Então, sim, se for para fazer uma coisa rápida, dá. Agora, se for fazer uma coisa precisa, exemplo, a gente tem que criar o descanso para os animais. Porque o Brasil, como não tem em algumas regiões um inverno rigoroso, os animais não entram em descanso.
Então, a gente costuma separar machos e fêmeas para forçar um descanso. Eu não vou separar por coloração. Vai ter que avaliar peixe por peixe e vai ter que olhar as papilas dos animais para ver qual que é macho e qual que é fêmea. Os funcionários passam por treinamento para fazer isso daí. E se ele fizer errado e colocar macho misturado com fêmea não rapa, em 2 semanas já está cheio de larvinha. Então, vai ter que repetir o trabalho. Patrick, qual o peso médio dos reprodutores e o que influencia mais, idade ou peso? O que influencia mais é peso. Sem dúvida nenhuma. Animais aí de 1,5 kg produzem muito mais ovo do que um animal de 800 gramas. Porém, o tamanho do ovo interfere. Então, assim, o que é feito fora do país? Tive o privilégio de visitar algumas pisciculturas fora, na China, na Tailândia. Os reprodutores maiores que eles trabalham é coisa de 400 gramas. Para isso chegar no Brasil, vai demorar. Porque eles têm um giro genético muito rápido. Então, eles estão repovoando, porque como o manejo deles lá em volume, por exemplo, um animal de 500 gramas come uma quantidade de ração muito menor que um animal de 1 quilo. E o animal de 1 quilo não produz o dobro do que o animal de 500 gramas. Então, eles já estão numa escala de produção, de custo de produção, muito acima de nós. Hoje, na maioria das fazendas que eu conheço, o pessoal trabalha com peixe de 800 gramas em média. Começa aí com peixe de 400, 500 e termina aí com peixe aí de 1,5 kg. Já vi até reprodutor de 2 quilos. Agora, se você pegar um peixe de 2 quilos para estar tirando a desova, a chance dele debater e jogar metade fora é muito maior do que um de 500 gramas. Então, nós tentamos manter reprodutores de 800, no máximo 1 quilo. Mas, às vezes, acaba atrasando o processo de produção de reprodutor, né? Patrick, eu gostaria que você comentasse aí um pouco, o pessoal citou de peso e tal, a gente sabe que a tilápia ela atinge maturidade sexual antes do peso de abate, geralmente, e nós temos visto que pelo menos assim, a linhagem, a genética Aquamérica, né, antiga Aquamérica, né, as fêmeas elas cresciam mais, num trabalho científico a gente avaliou, ela crescia e parecia que ou ela entrava em reprodução, só que os efeitos da reprodução não atrapalhavam o crescimento. Então, assim, já foi feito algum trabalho dosando hormônios reprodutivos na tilápia ao longo do crescimento, para ver a partir de quando ela está se tornando reprodutiva? A gente nunca desenvolveu esse tipo de trabalho, mas pelo histórico da tilápia, provavelmente deve ter alguma coisa assim, se precisar. Agora, a fêmea, normalmente, no entanto, que algumas espécies nativas até se prefere fêmeas, outras, carpas também, a maioria das espécies, o desenvolvimento das fêmeas ela é mais rápido, inicial. Até carpa ornamental, normalmente, quando você compra carpas ornamentais de algum pet shop, alguma coisa, normalmente são fêmeas, porque normalmente as pessoas escolhem os peixes maiores para dispor. Então, tem essa questão de crescimento mais rápido de fêmea, aí gera aquela questão, então por que a gente faz macho? Não era melhor fazer tudo fêmea? Isso todo mundo costuma perguntar. Aí a questão se eu tiver 100 animais, um deles 100 fêmeas, um deles for macho, quase todas as fêmeas vão reproduzir. Agora, se a gente tiver 100 machos e uma for fêmea, só uma vai ser comprometida. Então, a única razão da gente ter optado em trabalhar com machos em tilápia foi essa questão de diminuir a promiscuidade delas e encher um viveiro de alevinos, né? As fêmeas crescem mais. E a partir aí dos seus 600, 700 gramas, que elas começam a desenvolver um ovário muito grande, e num frigorífico, quando você vai abrir um peixe que tem lá seus 800 gramas, muita parte vai sair ali nas vísceras. E isso acaba não sendo bom para o frigorífico, e o frigorífico também prefere questão de macho, porque aquelas vísceras lá acabam sujando a bancada de trabalho, etc. Só reforçando, eu disse que a fêmea ela não parava de crescer nesse programa, mas que os machos eram os maiores. Só que a gente vê vários lotes, quando tem fêmea, a fêmea fica pequenininha, né? E ela atinge a maturidade sexual mais cedo. E a gente não percebeu isso no lote, nas famílias que a gente trabalhou da Aquamérica, de maneira geral, as fêmeas pareciam ser mais tardias, ou os efeitos da reprodução não estavam afetando ali o melhoramento, quer dizer, o crescimento. Entrou em reprodução, a energia inteira dela é destinada para o descendente.
Então, entrou em maturidade sexual, até tem essa questão. Tem gente que fala assim, não, tem tilápia de 100 gramas que está reproduzindo no meu tanque. E pode ter sim. Se ela tiver idade de maturidade, por exemplo, a tilápia tem 5 meses, 4 meses e tem 100 gramas, ela entra em reprodução também. Bom, então, eu não estou vendo mais nenhuma pergunta. Eu quero agradecer o Patrick. Antes de eu agradecer, eu queria convidar vocês aí, talvez é a primeira vez que está participando dos nossos trabalhos aí, a entrar no Instagram do Grupo de Estudo, Núcleo de Ensino, Pesquisa, Extensão e Aquacultura do Instituto Federal Goiano, gerido pelos alunos aí. A palestra do Patrick, ela vai ser colocada nesse canal, no meu canal, Adriano Carvalho Costa. Foi criado só para colocar essas palestras aí. Estou vendo até o Sérgio Zaiden aí, que já contribuiu com a gente. Obrigado, Sérgio, está aí presente. E também convidar quem tiver interesse, nós estamos com um processo seletivo de mestrado na zootecnia, oriento no programa de pós-graduação na zootecnia, no Instituto Federal Goiano, e na UFG Goiânia. Então, atualmente, nós estamos com o processo seletivo, encerra essa semana. Quem tiver interesse na área de aquicultura, nós temos um programa de mestrado em zootecnia. Tá? Então, eu quero agradecer o Patrick por ter tirado esse tempo dele e ter contribuído muito aí com essa palestra. A gente abriu para o pessoal de fora também. Eu acho bacana abrir isso daí, que dá a oportunidade de outras pessoas estarem vendo aí esse excelente trabalho que você apresentou para a gente, Patrick. Então, meu muito obrigado, viu? Eu agradeço também, Adriano, a oportunidade. Eu acho que o que a gente puder fazer para esse país crescer, que a gente tem tudo na mão. Só falta a gente conseguir colocar nas mãos certas, né? Bom, então, Patrick, eu te peço depois também para me mandar a sua palestra. Eu vou te mandar pode ser por e-mail, pelo Zap mesmo, e eu vou disponibilizar ela lá ou dar um jeito de colocá-la no canal, em algum lugar, se você permitir, mas a apresentação vai estar lá no canal, tá bom? Então, eu agradeço a todos aí por ter participado aí e ter prestigiado o Patrick. Muito obrigado a todos aí, uma boa noite e até mais, um abraço. Boa noite, obrigado também.